Afinal, quem é Bob Iger? O cara que praticamente é o Mickey encarnado hoje em dia. O cara que está à frente da Disney, um conglomerado gigantesco de entretenimento e que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que está fazendo, tudo que tem o selo Disney. A mídia, o público dá uma olhadinha e diz: opa, o que é isso aqui que está rolando? Sim, esse homem se chama Bob Iger hoje em dia, mas ele tá um cara meio diferente do que eu conheci um tempo atrás. Eu gostava muito da postura do Bob Iger há uns anos atrás, só que agora parece que ele é um cara bem turrão e que fala bastante, que pra mim as falas atuais dele parecem mais uma covardia do que realmente um lado de chefia. Meu povo, eu não sei se eu posso chamar o Bob Iger de covarde sem ter um sniper aqui, sem ser acusado de alguma coisa, mas eu acho sim que as falas dele não estão legais ultimamente e não é assim que se resolve qualquer problema que se tenha lá dentro. Não vamos chamar de crise, porque pelo amor de Deus, a empresa que ganha bilhões por ano como a Disney, a gente não pode chamar de crise nunca. A gente só pode dizer aguenta, porque Matheus Barros sou eu e eu preciso sim conversar sobre Bob Iger. Bob Iger, eu gostava muito dele porque eu lembro que na greve anterior, acho que foi 2017, ele foi o cara que tentou apaziguar, fazer a ponte ali entre profissionais, roteiristas, né, que queriam negociar. E agora a gente viu uma postura dele com atores, com roteiristas, que era muito mais de esses vagabundos não querem trabalhar, não precisamos deles, não vamos pagar nada, vamos cansar esses caras até eles desistirem dessa greve imbecil e etc. Ele não falava com essas palavras, mas aparentemente a postura dele era essa. E não fazia sentido para o cara que eu conheci, um cara que combinava muito com a postura do Kevin Feige, que tem essa postura até hoje. Kevin Feige sempre pareceu para mim um cara mais voltado pro lado fã, assim, quando ele tá lidando com a Marvel, né? O Kevin Feige, para quem não sabe, é o líder supremo da Marvel, o cara que manda em tudo hoje em dia, no Marvel Studios, a Marvel Comics, a Marvel tudo. E o Kevin Feige sempre teve esse jeito dele de fazer as coisas, que parece gostar muito do que tá fazendo, parece ele é empresário, eu sei, mas dentre tantos empresários podres que a gente tem, principalmente essa galera do alto escalão mundial das empresas grandes, eu acho que o Kevin Feige era muito mais humano, tá ligado? Ele não parecia um robô que só pensa em dinheiro o tempo todo. Ele falava com o público, ele é o showman, ele é o cara que pensava na inclusão, que brigava por certas coisas. E antigamente existia um tal de Ike Perlmutter, que eu acho que muita gente conhece, que era um dos velhões chefões, amigo do Trump. Daí vocês já tiram, né? Amigo do Trump, você fica, que era totalmente conservador, que dizia que filme de mulher não dava dinheiro, que dizia que filme com negro não podia acontecer, super-herói negro, porque não fazia sentido. Ele era o cara daquele estilo Trump que a gente conhece. E dava muito conflito com o Kevin Feige, dava conflito com o próprio Bob Iger. O Bob Iger meio que ficava mais do lado do Kevin Feige pelo que diziam as coisas. Acabou que o Ike Perlmutter precisou ser retirado e o Kevin Feige dominou tudo, né? O que é ótimo. E agora a gente vê esse novo Bob Iger que entra em um momento da Disney que a Disney não tá com o mesmo gás que tinha antes. Isso é óbvio, porque o setor de cinema mudou. Eu já falei sobre isso aqui. Qualquer coisa, clica no link se você não viu ainda sobre essa questão do setor de cinema. Para mim, o setor de cinema mudou completamente, principalmente depois da pandemia. Não é questão de filme de heróis se está ou não está dando certo, não é questão de a Marvel ou a DC. Eu acho que o setor mudou completamente e precisam se adaptar às empresas. Então, assim, Bob Iger deu uma entrevista recentemente, que essa entrevista me deixou muito bolado, porque o cara não só falou sobre esses problemas, como ele tirou toda a culpa dele. Ele começa que ele pega o cara que substituiu ele, porque o Bob Iger, vocês sabem, né? Teve a gestão do Bob Iger enorme, acho que mais de 10 anos de CEO. Ele se aposentou e entrou Bob Chapek. Bob Chapek. Se você é Bob, você tem o nome de Bob, você tem apelido de Bob, você é o Bob Esponja, você pode ser CEO da Disney em breve, em breve. Qualquer Bob já tem um currículo garantido para estar lá entre os mais. Então o Bob Chapek, ele falou que ficou decepcionado com a postura do Chapek, etc, etc. E eu nem falo nada porque eu não sou de defender Bob Chapek. Bob Chapek é um cara que visava muito lucro, sim,
mas ele comprou brigas ali, ele fez aquela questão da luta pelos direitos LGBT, QIA+, lá dentro da Disney, se tornar muito pública, porque a Disney estava apoiando políticos que eram totalmente homofóbicos, né? Eles não estavam apoiando o político em si, sabe, povo? Mas é que lá eles fazem muito essa questão de, a Disney vai apoiar tantas campanhas, X campanhas, e dentre esses políticos que eles estavam botando dinheiro, tinha uma galera que era claramente conservadora ao ponto de ser homofóbica, ao ponto de ser preconceituosa. E deu um problemão, isso foi a público, funcionários da Pixar reclamaram, fizeram protesto interno dentro da empresa, foi uma confusão completa. E o Bob Chapek que estava metido naquilo ali, parece que ele não sabia muito o que estava fazendo, ele não foi realmente um CEO a ser lembrado de forma positiva. Os parques, se eu não me engano, começaram a dar uma queda no lucro, apesar de sempre dar lucro, sabe, pô? E então o Bob Iger meio que disse, tive que voltar para fazer as coisas funcionarem de novo. E realmente, Bob Iger esteve na gestão anterior dele, foi que a Disney conseguiu comprar a Lucasfilm, Star Wars, foi que na gestão dele que compraram a Marvel como um todo, né? Então o Bob Iger tem muitos méritos e por isso que eu já gostava dele. Eu acho que ele tinha uma visão muito massa, graças a ele que o Kevin Feige conseguiu ter liberdade de criar o universo cinematográfico Marvel. Olha que coisa boa. Só que não podemos esquecer a postura que ele está agora. Ele parece que entra em um momento de emergência, entre aspas, porque não é tão emergência assim, mas os executivos, qual o trabalho do executivo? O executivo tem que ganhar dinheiro ou falar sobre ganhar dinheiro. Os executivos fazem basicamente isso nos estúdios, meu povo. Eles olham as coisas para ver se estão dando dinheiro, que eles querem ganhar dinheiro e ganhar cada vez mais. Se a Disney ganha X bilhões por ano e agora está ganhando menos um pouquinho, aí eles já se preocupam, aí eles já acham ruim, eles querem que aumente sempre mais e nem sempre vai aumentar. E nesse período de transição, de mudanças do público com relação ao cinema, de mudanças pós-pandemia, de reinventar a Marvel, que é uma das fábricas de dinheiro da Disney, de reinventar Star Wars, que agora tem Dave Filoni à frente da parte criativa, o que é muito bom. Eu acho que vai dar uma renovada na franquia de uma forma absurda. Dave Filoni, para quem não sabe, estava lá em Clone Wars, em Rebels, que é muito bom, Mandaloriano, a culpa é dele, junto com Jon Favreau ali, Ahsoka, ele faz muita coisa boa, ele entende muito de Star Wars. Tem gente que diz até que ele entende mais que o George Lucas do universo que o George Lucas criou. Pois é, então isso tudo está sendo reestruturado e nesses momentos de reestruturar precisa mesmo entender que caem as coisas, caem em bilheteria, mas a Marvel não dá para reclamar da bilheteria. Mas The Marvels, povo, mas a Marvel está no topo ainda de tudo que ela faz. O próprio Bob Iger falou sobre The Marvels, daqui a pouco eu vou falar mais da fala dele sobre The Marvels, que é o principal ponto disso aqui. Ele falou que, a gente dá prejuízo, aí já foi uma esnobada e também porque toda fala de um CEO gera boom no mercado, né? Não gera boom só em notícias, não gera boom só pra gente fã, gera boom pro mercado financeiro, pra tudo. E ele falou, a gente quando tem prejuízo ainda é muito mais lucrativo do que nossas concorrentes. Será que o cara foi escrotal? Mas ele tá certo. Nesse ponto, Bob Iger tá certo. Eu vou falar alguns outros que ele não está. Nesse ponto ele tá certo. Flopou um filme, mas a Disney ganha muito em outras coisas, pô. A Disney é a única em Hollywood que tem a própria distribuição. Eu tenho quase certeza que ela é a única, por isso que eu falei várias vezes, mas eu acho que é mesmo. Então ela não gasta com distribuição dos seus filmes, das suas produções. A Disney ganha muito com parques, a Disney ganha muito com os produtos que ela lança, produtos de filmes diversos. Quase todo filme da Disney gera muito produto e eles ganham às vezes mais dinheiro com os produtos do que com bilheteria. Outros estúdios não. A Sony não ganha com isso. A Paramount não tem tudo isso. Entendeu? Então, quando a Paramount tem um prejuízo, é um baita prejuízo na bilheteria. Ela não tem para onde correr. A Disney tem muito para onde correr. Então, essa fala do Bob Iger faz sim sentido, povão.
Então, mas vamos falar aqui sobre o resto do que ele veio dizendo. Ele foi falando sobre esses problemas que estavam passando, culpou muito o Bob Chapek, que eu já acho horrível isso. Eu entendo que ele precisa dizer que não foi igual a outra gestão, mas jogar a culpa para alguém em qualquer, sei lá, qualquer cargo de liderança que você esteja, é muito ruim. Era muito melhor dizer, as coisas não deram muito certo, mas a partir de agora a minha liderança vai ser diferente. E ele falou um pouco disso, falou que acha que os criadores perderam um pouco a mão, os criadores da Disney, né? Quem cria as coisas, roteiristas, direção, o que for. Ele acha que a parte criativa deles começou a ter que criar demais, a botar muito produto. E isso também eu concordo com ele. Ele disse que botaram qualidade e quantidade lado a lado. E na verdade ele acha que tem que vir qualidade e a quantidade aqui. Se botar quantidade demais, a qualidade pode se perder. Isso eu acho correto demais. Eu acho que ele está certo. Bob Iger não errou aí. Tem que dar uma pausa antes mesmo de começar a ter qualquer problema de bilheteria, que o real problema nem foi Quantumania, né? Quantumania chegou em quase 500 milhões arrecadados. O real problema e primeiro grande problema de bilheteria da Marvel foi realmente The Marvels. Podem ter certeza disso. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão de quantidade, eu já falava disso, na época de Falcão e Soldado Invernal, Falcão e Soldado Invernal, tem vídeo meu que eu já falava, meu povo, eu tô gostando da série, eu tô realmente gostando quando eu falo que tô gostando, mas eu acho que tem que ter calma, a Disney tá produzindo coisas demais, era praticamente de 2 em 2 meses tinha uma série no começo, no pós-Thanos, e não dava, da Marvel, só da Marvel, fora o que as outras coisas, né, Pixar, Disney Animation, eles têm muitas coisas, os filmes deles em si. Então, esse negócio de diminuir, dar uma freada nas produções e frisar em qualidade é ótimo para todas, não só para a Marvel, para tudo que se vai fazer. E é muito bom porque eu digo sempre, a Disney não é só uma coisinha que ela decidiu aqui que vai impactar nas coisas dela, impacta no mercado inteiro. A Disney gera muita coisa, eles ditam tendência. Se a Disney está fazendo, estúdio menor que eles, talvez deva seguir, se der certo, né? Então ela dita muito essas tendências de mercado, pode ter certeza, povão. Então a gente pode não ter aí, igual 2024, a gente não queria que tivesse 3 filmes do universo do Homem-Aranha, da Sony, sem o Aranha, né? Madame Teia, Kraven e Venom 3. Queríamos isso? Não queríamos, mas a Sony está querendo ganhar dinheiro a todo custo, e eu acho que se não der certo, como eu acho que pode não dar alguns desses filmes da Sony, e eles ainda verem a Marvel pisando no freio, produzindo menos, mas colocando mais qualidade, pode ser que a Sony olhe, talvez seja melhor mesmo, hein? Tá ligado? Isso vire um reflexo para todo mundo, acho muito bom. Outra coisa certa, eu tô falando só coisas certas que o Iger disse recentemente, que ele falou foi sobre streaming, né? Ele disse que o streaming mudou a forma como as pessoas veem as coisas. Então ele acha que, por exemplo, animações precisam ser muito diferenciadas para a galera ir para o cinema. Verdade, é o que eu venho dizendo aqui, muito antes de Bob Iger, eu devia ser Bob Barros, meu nome agora, para ver se eu viro o CEO dessa Disney, rapaz, e mandem tudo! Só não bati aqui porque senão ia derrubar as coisas, mas finjam que eu bati na mesa. Pois é, povo, eu já tinha falado isso aqui. Eu acho mesmo que as pessoas estão muito mais propícias a, por exemplo, eu vou gastar 100, 150, 200 conto para ir no cinema. Às vezes é muito mais cômodo para mim, que não sou um cinéfilo, que eu não sou um nerdão como a gente é, em vez de ir no cinema, eu vou ali na esquina, vou ali num barzinho, vou ali numa balada e gasto meu dinheirinho com outras coisas, comendo, bebendo, farreando, e quando chego em casa, ligo o meu streaming e assisto no sofá, curando a ressaca, tá ligado? As escolhas são muito mais simples nesse sentido, eu acho, para algumas pessoas. Então, ele tem razão, o streaming tem que ser repensado ali, e a pandemia fez com que a gente visse filmes que estavam no cinema poucos dias depois, 40 dias, 30 dias depois, já estarem no streaming. Então pegou muito, muita gente ficou, olha aí, dá certo esperar, hein? Vem logo para dentro da nossa casa, tá ligado, povo? Eu acho correto.
Agora, o Bob Iger falou um negócio que muita gente, principalmente nerdola, vai interpretar de forma completamente errada. Ele falou que uma das coisas que precisam ser revistas é que nem todo filme precisa passar mensagens. Eles têm que ligar primeiro para entretenimento. Claramente ele falou isso para agradar conservadores e para a galera ficar falando que lacração. Não é sobre isso. Senão, fase 3 da Marvel não tinha feito dinheiro. Senão, sei lá, Barbie, fugindo de Disney, não tinha feito dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Ele falou isso, eu tenho certeza que ele falou para pegar parte desse público que gosta de ser hater, que gosta dessas coisas, e para eles ficarem com esse abraço, mas não faz sentido, sabe? Essa questão das mensagens. O Bob Iger disse, passar boas mensagens é legal, mas o entretenimento vem primeiro. Meu amigo, você está falando de uma empresa que o cerne dela são as mensagens, é a magia Disney. Boas mensagens. As mensagens ao longo do tempo vão mudando, vão passando de viver feliz para sempre para vencer preconceitos, para incluir pessoas. E isso é normal, o mundo está girando, as coisas estão evoluindo. Agora, se você disser que a mensagem não é para ser o ponto principal da Disney, você perde Disney, você perde Pixar, você, sei lá, meu irmão, tu tem que lembrar que tu tem teu abraço de amigo, tem que ser amigo, estou aqui. Tem que ser, nunca teve um amigo assim. E não tu pagar de vilão, Bob Iger. Tu pagar de se prepare. Não pode. Aí não rola. Eu acho que ele errou muito nessa fala. A mensagem é o que a Disney é. A Pixar nasceu de mensagens subliminares. Eu entendo quando ele diz que precisa entreter. Talvez ele queira dizer que a gente tem que pensar numa forma de chamar o público com entretenimento e depois passar a mensagem. Aí ok, mas eu acho que foi infeliz o jeito que ele falou, porque soa como se o entretenimento tivesse que ser vazio, tivesse que ser muito raso para chamar pessoas, e não cola. E outra coisa que ele emendou com isso é que falou, a gente fez muitas sequências, e o Bob Iger estava falando tudo isso para justificar a queda de bilheteria em 2023, mas ao longo dos anos, dos últimos 2 anos eu acho, que não só a Disney, todas as empresas estão caindo a bilheteria. Não contamos os filmes bilhão, porque os filmes bilhão são fora da curva, eles não são regra, são exceção. Lembrem sempre disso. Não adianta você justificar, não está caindo a bilheteria não, porque Barbie fez bilhão, a Barbie foi um negócio fora da curva. O Oppenheimer pegou carona na Barbie. Sinto muito quem é fã de Oppenheimer aí. O filme é ótimo, ele é tecnicamente muito bom, mas o filme é cansativo, o filme não é popular, não é um filme popular. Ele pegou carona no Barbenheimer. Eu tenho certeza que sem isso ele seria aclamado, ele seria elogiado, ele é um bom filme, ele tem tudo para ser aplaudido, mas eu tenho certeza que não seria visto tão como foi. Tá sacando, galera? Não é uma crítica ao filme, é a lógica de tudo isso. Então são pontos que a gente não pode deixar como se fossem reais e que como se fossem a regra, desculpa, nem reais, como se fosse o normal. O normal é o que os filmes estão fazendo menos. O normal é que os filmes de animação, por exemplo, estão com aberturas muito pífias. As animações estão passando por um problema sério depois da pandemia. Elementos da Pixar deu muita sorte, foi muito fora da curva. Esse a gente pode dizer que foi fora da curva. Ele abriu mal e se manteve. Ele começou a fazer dinheiro e deu certo. E a prova de que o público não está de saco cheio da Marvel, da Pixar, das animações, é que quando vai para o Disney Plus, geralmente é sucesso. Elementos fez muito sucesso no streaming. Loki, os filmes da Marvel sempre estão lá em primeiro lugar quando lança, até Homem-Formiga Quantumania, que não é um filme que a gente sabe que foi muito bem de público, crítica especializada e de um modo geral, que eu realmente acho um dos filmes mais falhos, ou talvez o mais falho da Marvel na história do UCM, ficou em primeiro lugar no Disney Plus mais assistido. Então a galera gosta de assistir, mas existe a diferença entre ir assistir no cinema e assistir no streaming. E o Bob Iger me taca que um dos problemas, além do streaming ser uma nova forma de ver o cinema, são as sequências. Meu amigo, você não pode me dizer que
vai fazer sequências agora, como ele disse, só quando as histórias merecerem continuação, só quando tiver lógica. Eu até concordo contigo, mas bicho, são duas sequências que estão fazendo dinheiro. Quando tu anuncia um Toy Story novo, quando tu anuncia que vai ter Divertidamente 2, quando tu anuncia que vai rolar outro filme, tem mais um, Zootopia 2. Como é que tu me anuncia um monte de sequências sabendo que elas provavelmente vão fazer dinheiro, porque são marcas que a galera gosta? Tu me anuncia um Frozen 3, não só o 3, mas um 3 e um 4 juntos, e vem me falar que a gente vai parar com as sequências um pouquinho, que sequências só quando forem necessárias. Não tem lógica nenhuma, nem lógica de dinheiro e nem lógica com o que tu acabou de anunciar, Bob Iger. Pelo amor de Deus, tu parece que tá bebo, macho. Outra coisa que tu fala e que não tem, que foi, eu achei até revoltante, e esse é o ponto principal que eu fiquei mais pé da vida, é que tu me pega e diz que o fracasso de bilheteria de The Marvels, porque de crítica e público até que The Marvels tá legalzinho. Eu não vi ninguém, tirando os haters, real oficial, que disse que o filme era ruim. No mínimo, quem assistiu achou divertido. Quem assistiu e não quer, e não é hater, que é aquela galera que nem assiste às vezes e já tá falando mal. Galera que assistiu mesmo disse, até que é divertido, falha nisso, falha naquilo, mas eu me diverti assistindo o filme. A maioria sim, mas em bilheteria é inegável que tá muito, muito abaixo do que o Marvel Studios precisaria. E o que o Bob Iger disse foi, o filme foi filmado durante a pandemia, e não sei o que lá, e durante a pandemia filmaram-se muitas coisas da Marvel que ficaram sem supervisão. E The Marvels não tinha um executivo no set para cuidar disso, sabe? Então, meio que culpou a falta de supervisão, e isso cai diretamente para o Kevin Feige, diretamente, porque ele é um dos executivos ele é o executivo cabeça da Marvel, ele que ligava os pontos. Eu acredito que o Kevin Feige ficou sobrecarregado sim, eu já falei isso aqui, eu acho que ele ficou sobrecarregado pela quantidade de coisas que foram lançadas ao mesmo tempo e ele não conseguia ver tudo. Eu tenho quase certeza que isso aconteceu. Ele deve ter delegado funções e para quem ele delegou funções não eram tão bons quanto ele já foi. Isso eu tenho certeza. A Marvel acabou fazendo um monte de cena pós-créditos que nunca continuaram. E era muito mais legal quando ele fazia cena pós-créditos e no outro filme essa cena pós-créditos tinha a consequência. Não era geralmente assim? E agora não é mais. Você tem um emaranhado de personagens, um monte de gente apresentada, um monte de cena pós-créditos e nada teve continuidade. A própria Iman Vellani falou sobre isso também, sobre a Marvel precisar retornar com os personagens que foram apresentados, fazerem eles terem, não é relação, que é interação entre si, para a galera entender que o universo está rolando, que tá ligado? Foi um defeito. Mas aí o Bob Iger chegar e me dizer que isso é culpa desses executivos gerou um monte de crítica. É mais uma vez o Bob Iger jogando a culpa para os outros e não para ele e não para ninguém. Tipo, tu não precisa pegar a culpa para ti, mas tu assume, tu é o líder, cara. E é disso que eu digo que ele foi covarde. Não podia, cara. O Kevin Feige é o cara que fez uma mina de ouro pra Disney. Aí o cara vem e me diz isso, como se a culpa fosse dele, até, não só dele, tem outros executivos, né? Tem até a menina que foi demitida recente, qual é o nome dela? Eu não vou lembrar agora, mas enfim. Foi muito errado isso aí. Ele levou muitas críticas, até o diretor de Aranha Verso da animação, que todo mundo ama, o Peter Ramsey, se eu não me engano o nome dele, falou que é um absurdo a fala do Bob Iger. Ele disse até que é uma besteira gigantesca que ele fala isso. Ele garantiu também que não há nada da Marvel que não seja ultra supervisionado, que os olhos de vários executivos, de várias pessoas estejam voltados. E olha que o Ramsey fez um filme que era da Sony, mas que tem o logo Marvel, né? Então ele, pela experiência dele com esse filme, que não era do Marvel Studios, ele disse que há muita supervisão, há muita gente olhando. E criticou o Bob Iger, o chefão. Imagina aí como é um filme do Marvel Studios. Agora é assim, vai haver críticas do Kevin Feige sobre essa fala do Bob Iger? Não vai. Vai haver críticas do presidente, do CEO
da galera da Disney Animation, da Pixar, sobre isso? Não vai. Tu não critica o chefe, né? Tu não vai chegar e falar mal do Bob Iger lá na frente. Ele não pode, ele está blindado. Então ele pode falar isso. Ele tira, olha como a estratégia é feia e é covarde do Bob Iger. Ele já está com uma imagem meio esquisita, né, com o público. Ele tira a culpa dele, diz que vai melhorar. Se as bilheterias e as coisas mudarem, a culpa vai ser dele da melhora, mas os erros foram os outros, tá ligado? Achei feio, achei rude e acho que não é bem por aí. Mas, contudo, possivelmente essa postura dele de empresário durão e de empresário escrotão pode ser boa no sentido de, pelo menos, ele vai fazer a galera tentar organizar as coisas, tentar pausar, tentar... Eu acho que depois de um puxão de orelha você sempre fica assim, né? Se você não ficar, você é um menino muito malina. Depois que você faz uma danação, sua mãe brigou, puxou sua orelha, você vai pensar duas vezes antes de fazer a danação de novo, porque depois da puxada de orelha pode vir a chinelada, depois da chinelada vem o cinturão e o cinturão pode ser uma demissão, e ninguém quer ver Kevin Feige demitido, pelo menos eu acho que dentro da Disney ninguém quer, sabem o quanto ele é bom. E é isso, povão, falei bastante, foi mais um vídeo pra conta, vou comer meu chocolate aqui, espero que vocês tenham entendido do... Não me estou falando pessoas, acredito? Desde ontem.